Deus maravilhoso é esse nosso. Vocês estão bem? Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu me recompor aqui, irmão. Obrigado, Senhor. Aleluia. Irmãos, nunca será comum para mim um ambiente de culto. Eu não venho para mais um culto. Eu não me levanto para ministrar mais uma ministração. Sabe, meu coração está sempre para o Senhor. Como se naquele dia fosse o último momento. Fosse a última mensagem. Fosse a última palavra. E eu oro a Deus que a gente nunca perca isso. Essa essência, esse zelo, essa honra com as coisas de Deus. Quero dizer para você que você não está em só mais um culto. Você não veio visitar só mais uma igreja. Você está na presença de Deus. Amém? Um dia, Jacó teve uma visão. Ele deitado, eu brinco que era o travesseiro, que não era muito confortável. Ele disse que ele estava deitado com uma pedra em sua cabeça. Quando ele teve uma visão de uma escada, e nessa escada subia anjos do céu. Do céu subia e descia anjos. E ele parou e disse, quão terrível é esse lugar. Esse lugar se não é outro lugar, senão a casa do Senhor. O lugar onde você se reúne para adorar. Um homem que inspira a minha vida em ministério, que Deus usou ele através da sua doutrina para mudar a minha vida, o irmão Kenneth Hagin. Ele fala sobre a unção. Eu gosto muito de tratar e ouvir pessoas que têm experiência. Amém? Que não só sabem como viveram. E Kenneth Hagin não só soube sobre a unção, como viveu muito, conviveu muito, teve muita experiência com a unção. E ele disse que a forma de unção mais poderosa é a unção coletiva. A unção, quando a igreja se reúne, é uma unção poderosa. Então você não está num lugar comum. Amém? Há algo de Deus. Há uma chama que queima e que arde continuamente em sua vida. Amém? Há um fogo de Deus, há uma unção de Deus que está em sua vida. E quando nós nos reunimos, esse fogo se une. É como se um pouco daquilo da unção que está sobre a sua vida encontra a unção que está na vida do teu irmão. E essa união, irmãos, faz com que haja esse mover desta unção poderosa. E é isso que nós temos essa noite em nome do Senhor Jesus. Então fique atento. Eu creio que Deus tem uma palavra ao seu coração, como eu sei também que Ele tem para o meu. Amém? Abra lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Vamos entrar num pouco do que a palavra diz. O tema dessa série, né, é rendidos. Amém? Você é rendido ao Senhor? Você se rende à vontade de Deus? Ou você ainda luta contra ela? Você se rende ao que Deus diz sobre você? Você se rende ao que a palavra de Deus, a visão que Deus deu a você? Você tem lutado contra ela. Em Tiago capítulo 4, aleluia, versículo 6 diz, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste ao soberbo e dá porém graça aos humildes. Diga, Deus resiste ao soberbo e Ele dá graça aos humildes. Aí ele diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu acho interessante, nós usamos muito esse resistir ao diabo. Mas esquecemos, às vezes, da primeira parte dessa palavra que diz, se sujeite a Deus. Se submeta a Deus. Se dobre diante de Deus. Se curve diante do seu Pai. Às vezes eu estava meditando sobre essa palavra e o Senhor me mostrava que às vezes as pessoas estão fazendo ao contrário, irmão. Amém? Estão se sujeitando ao diabo e resistindo a Deus. Como assim, ministro? Estão se sujeitando às vontades do diabo. Estão se sujeitando às ações do mal. Estão se sujeitando às propostas, aquilo que o diabo tem dito e tem falado. Deus colocou dentro de você uma visão e uma palavra. Deus tem dito sobre você coisas e tem compartilhado com você visões e sonhos. Coloca isso em primeiro lugar, amém? Coloca a voz de Deus em primeiro lugar. A voz que vier contrária a isso, irmão, resiste, repreenda mesmo. Se sujeite ao propósito de Deus para a tua vida. Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente fala isso e às vezes parece uma frase clichê. Mas sabe, você não nasceu só para pagar boleto. Você não nasceu somente para cumprir um espaço no censo demográfico do IBGE. Amém? Você nasceu debaixo de um propósito de Deus.
Talvez seus pais não planejaram você. Talvez um dia eles nem esperavam que você viesse ao mundo. Talvez você foi um filho que não foi nem sequer desejado. Sabe, mas isso pelo Pai natural, pelo Pai celestial, você é amado, você é amada de Deus. Você é um projeto de Deus. Você não é um erro. Você é um acerto de Deus na terra. Amém? Diga, minha vida é um projeto poderoso de Deus. Só que a Bíblia diz, se sujeite a Deus. Se sujeite ao que diz a palavra de Deus. Se sujeite à vontade de Deus. Amém? E o tema que nós estamos meditando, que fala de rendidos, trata de submissão mesmo, se submeter a um propósito, submeter à palavra, de submeter à liderança. Não sei se você sabe. Tem pessoas que dizem, não, eu me submeto a Deus, mas eu não me submeto a homens. Eu sinto muito dizer para você, mas se você diz que se submete a Deus e não se submete ao homem, na verdade você não se submete a Deus. É igual aquelas pessoas que dizem, não, eu amo a Deus, mas eu não amo essa pessoa. João traz uma revelação muito forte. João diz, como é que você pode amar um Deus que você não vê e odiar ao irmão que você vê? Para você amar a Deus, você tem que amar aos homens. Você mostra que ama a Deus, que tem o amor de Deus em seu coração. Quando você ama pessoas, você mostra o quanto você é submisso a Deus. Quando você é submisso às autoridades que estão constituídas sobre a sua vida. Amém? Não há como você dizer que se submete à palavra de Deus e ser um problema. Há pessoas que são um problema em casa, um problema na empresa, um problema na igreja. Não se submetem a nada e nem a ninguém. Elas dizem, eu só obedeço a Deus. Você já conheceu alguém aqui assim? Infelizmente eu já. Eu só obedeço a Deus, eu só baixo minha cabeça para Deus. Mas sabe, irmãos, não é esse o princípio que Deus colocou. Amém? Deus colocou autoridade sobre a terra para cuidar e zelar da sua vida. Amém? E Deus não nos fez para ser um problema por onde nós passamos. Nós somos chamados por Deus para ser solução, para ser bênção. Eu amo quando Deus chama Abraão e diz, seja você uma bênção. A proposta de Deus é que você seja uma bênção. Diga, Deus me fez para ser uma bênção. Olha para a pessoa do seu lado e diga, você é uma bênção. Amém? Essa é a proposta de Deus. Quando você entende isso, você começa a fluir dentro de um propósito divino. Amém? E é isso que Tiago está dizendo. Se sujeite a Deus. Se sujeite a Deus. Você vai ter condições e poder para resistir tudo que o diabo tem levantado contra a sua vida. Ao se sujeitar a Deus, você recebe a autoridade e o poder de Deus. Teve um irmão que disse, rapaz, eu estou botando o diabo para correr. Eu já sei, irmão, você está se sujeitando a Deus, resistindo ele está indo embora. Não, eu estou correndo, ele está correndo atrás de mim. Tem gente que é mais ou menos assim, irmão. Fugindo das coisas de Deus. Fugindo dos chamados de Deus. E se sujeitando às setas, às sugestões do mal. A gente estava falando sobre pensamentos esses dias. Eu estou pegando uma aspa naquilo que o Senhor trouxe como tema para a noite. E alguém estava me perguntando como saber se um pensamento é de Deus ou não. Eu disse, é simples. O crivo é a palavra de Deus. Amém? Vamos para o básico. Mata, rouba e destrói. Deus ou diabo? Deus ou diabo, igreja? Me ajuda que tem gente que não sabe. Quem mata, rouba e destrói. Então é algo que está na sua mente para te matar, te roubar e te destruir. Não é Deus. Amém? Eu venho de um lugar em que as pessoas não entendiam quando alguém caía debaixo de uma unção. E no primeiro momento em que eu orei por uma pessoa, e que essa pessoa caiu, e eu senti a paz do Espírito sobre ela, e ela, Catherine Kuhlman, ela identificava isso como uma descarga elétrica, como se a pessoa recebesse ali uma descarga de poder, e ali ela não aguenta e cai. Mas eu vim de um lugar onde as pessoas não sabiam que isso era assim, e eu nunca tinha provado disso. E um dia uma pessoa chegou para mim e disse, irmão, eu que vinha do mesmo lugar que eu, disse, eu caí, que negócio foi esse? Porque eu aprendi que se cair, não é de Deus. Alguém já tinha recebido uma aula dessa, não? Eu recebi, lá atrás dizia, se cair, não era de Deus. Aí eu fiz uma pergunta muito simples para essa pessoa que chegou para mim, me diga uma coisa, no momento em que você caiu, você estava em paz ou angustiado? Ela em paz. Oh, irmão, que glória, aleluia.
Era como se eu estivesse no céu, estava flutuando nos anjos. Eu digo, irmão, então é muito simples você decifrar isso. Gente, as obras de Deus e as obras do diabo é tão simples de discernir como escuro e claro. Essa luz está me iluminando, você está me vendo iluminado, mas se alguém desligar esse interruptor vai ficar escuro. É muito simples de discernir. Do que você está falando, ministro? Eu estou lhe dando dicas para você discernir quando um pensamento ele vem da origem de Deus ou não. Ah, pastor, mas existem os meus pensamentos. Mas será que é seus mesmo? Eu costumo dizer que esse do nada, nós atribuímos, chamamos do nada, é o mundo espiritual. A pessoa está no melhor dia, Iracema. Mas aí vem uma memória de um passado de 1900 e volts para deixá-la mal. Eu estava bem, pastor, mas do nada. Aí você acha que a vontade de Deus é que você ficasse mal, meu irmão? A vontade de Deus era estragar seu dia de jeito nenhum. Então, quando vier esse tipo de pensamento, resistir. Não aceite. Amém? Quem é você em Deus? O que é que você é para Deus? Responde, crente. Rapaz, só o Raimundo sabe. Quem você é para Deus? Meu Deus, vai melhorar. Quem você é para Deus? Vai. Quem você é para Deus? Fala com convicção. O diabo vai perguntar. Perguntou a Jesus. Ele chegou para Jesus e disse: tu és filho de Deus? Aí ele não chega para você? Você está achando que ele não vai chegar para você? Não vai chegar esse pensamento? Cadê? Você é filho mesmo? Chegou para Jesus, chega para você. Chega para mim, chega para você. Então fala com gosto, diga: filho. Filho. Você é filho de Deus. Mas sabe, muitas vezes vai vir uma sugestão dizendo que não. Como filho de Deus você é abençoado. Como filho de Deus você é inteligente. Mas alguém já teve um pensamento que dizia assim: rapaz, eu sou muito burro. Como filho de Deus você é poderoso. Mas alguém aqui já teve um pensamento dizendo assim: rapaz, eu sou muito fraco. Como filho de Deus você é lindo. Uau! Pega isso pela fé, irmão. Mas alguém já olhou no espelho e veio aquele pensamento: tô cabafei, malamanhado. Eu estou brincando com você, meu irmão, mas sabe, esse pensamento que você acatar sobre a sua vida vai influenciar você. Pensamentos limitantes. E muitas vezes as pessoas se submetem e resistem àquilo que Deus diz. Ao invés de se submeter àquilo que Deus diz. O que é se submeter? Se submeter, irmão, subentende que você inicialmente nem concordou com aquilo. A gente costuma dizer que submissão é algo que você utiliza ela, não é quando você concorda, é quando você discorda. Você é submisso não quando o seu líder diz vá por aqui e você estava querendo ir por aqui. Não. Você é submisso quando a liderança chega para você e diz assim: vá de preto. E aí você tinha separado a roupa roxa. E você vai pegar aquela linda roupa roxa que você queria, mas por obediência você deixa ela de lado e vai de... E sem fazer bico. Estou dando um exemplo simples, isso é submissão. Submissão é mesmo quando você não concorda com algo, você decide obedecer. Porque entende que aquela liderança está debaixo de outra liderança. E esse princípio é um princípio constituído por Deus e há uma graça sobre a obediência. Amém? E se submeter à palavra de Deus é acreditar quando a palavra de Deus diz algo sobre nós que nem nós concordamos com aquilo. A palavra de Deus chega para você e diz: você é filho de Deus. Diz que você é chamado rei, sacerdote. E você olha para você e não vê nenhuma dessas características. Você olha para você e não vê uma capacidade. Mas você olha e diz: espera aí. Meu Deus falou, eu creio. Deus te chamou para fazer algo. Lhe deu uma visão. E agora eu estou falando de forma bem específica para algumas pessoas aqui. Só que essa visão é maior do que aquilo que você já pode naturalmente pensar. Você olha para você, está que nem Abraão. Abraão usou mentalmente como trava a idade. Sim ou não? Sim ou não? Você vai ser pai de nações. Ele tinha mais de 80, irmão. Quem tem mais de 60, às vezes eu ministro uma matéria sobre fé,
Aí eu pego a pessoa mais idosa da sala e digo assim: irmã, a senhora pensa em ter filho? Aí a senhorinha faz: eu? Ele tinha mais de 80. A idade dizia para Abraão: você não pode ser pai. Você não tem menor condição de ser pai. Mas ele não levou em consideração a idade. Ele creu. Ele disse, ele se submeteu àquilo que Deus disse sobre ele. A idade dizia não pode, mas Deus tinha dito que ele era pai de nações. Ele se submete e diz: eu sou pai. Entende o que eu estou ministrando essa noite? Se submeter, se sujeitar a Deus, é você crer naquilo que Deus diz para você e andar como crendo e vivendo aquilo que Deus diz sobre você e resistir tudo que é contrário. Quando a circunstância disser é impossível resistir aquilo, pode até ser impossível naturalmente, mas se tornou possível desde que meu pai falou. Pode até não ter as condições naturais de acontecer, mas vai acontecer, porque meu pai que promete e cumpre o que diz, disse vai acontecer. Naturalmente eu não vejo nada que possa acontecer, e eu acho interessante essa síndrome de Deus, né? Deus fala algo e a gente fica conjecturando como esse algo pode acontecer. Calma, meu filho, você ainda não é Deus. Você não é Deus, você não sabe como vai acontecer. Você só precisa saber que vai acontecer. Mas já notou isso? Abraão fez isso. Deus diz: vai ser pai de nações, é a mente de Abraão. Vai ser sobre Eliezer, o servo. Não. Aí Deus falou: não, vai ser de você. Aí ele conversando com Sara: olha, ele vai ser pai de nações, mas a idade está chegando mais ainda. E Deus disse que vai ser de... Aí Sara: foi de você ou foi de mim? Foi de você. Espera aí que eu resolvo já, chama Agar. Entende? A mente de Abraão e de Sara ficou tentando trabalhar como é que Deus ia fazer. Só que Deus não precisa das suas soluções, meu irmão, Ele tem a dele. Deus não precisa dos seus jeitinhos, Ele tem o dele. Ele faz possível aquilo que parece impossível. Ele faz provável aquilo que parece improvável. Deus não tem problema nenhum com o tempo. Em 3 anos, Jesus cumpriu a missão dele. Tem gente que fica pensando: passou o tempo, eu já estou muito velho, já aconteceu. Não, meu irmão, fica tranquilo. Deus é o Senhor do tempo, vai acontecer no momento certo e na hora certa. Será mais rápido do que de repente. Aleluia! Que poderoso! Se sujeite a Deus, sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo. E o que é que vai acontecer com o diabo? Ele vai fugir, meu irmão. Ele tenta uma vez, você diz não. Ele vai tentar de novo, você continua dizendo não. E eu amo quando a sua paciência acaba com o diabo. Porque quando ele vier de novo, você diz: ei, chega, meu amigo. Para, você não entendeu não? Não adianta você dizer que não vai acontecer, porque eu já acreditei e acabou. Para essa ladainha de ficar sofrendo num cantinho, eu não vou mais. Para o lugar da desistência e do fracasso, eu não vou mais. Vai embora. Sabe, irmãos, muita gente tem sofrido pressão na mente. E eu vou dizer pelo Espírito de Deus, essas pressões na mente não são naturais, são sobrenaturais. São demônios, espíritos malignos pressionando a sua mente. E sabe por que eles continuam? Porque você ainda continua deixando. Está na hora de você resistir e dizer: acabou. Na minha mente, não. Eu não sou angustiado. Eu não sou solitário, eu não sou depressivo, eu não sou fraco, eu não sou doente, eu sou sarado e curado, eu sou o que meu Deus diz que eu sou, essa é a minha realidade, chega! Se sujeita a Deus, resista a esse tipo de pensamento, ele vai fugir de você. Eu não sou fraco, eu tenho a força de Deus em mim. Você vai ver que todos esses pensamentos, eles fugirão de você. Romanos capítulo 6, versículo 16. Glória a Deus. Diz assim a palavra: não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Eu quero ligar a esse versículo, um versículo muito conhecido, está lá em João capítulo 8.
Versículo 31 que diz: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. As pessoas estavam dizendo que eram discípulos. Jesus, espera aí, é discípulo quem permanece na minha palavra. É discípulo quem me ouve. Jesus está separando aí. E aí ele diz: conhecereis a verdade. Quem liberta? Diga a verdade. Diga a verdade, liberta. Diga a palavra, liberta. A palavra liberta. Você é livre. Vou dizer de novo, você é livre. Você foi livre da enfermidade, você foi livre da miséria, você foi livre de todo o mal. Você é livre. O problema é que tem gente livre andando como se ainda fosse preso. Eu me lembro que eu tinha um cachorrinho e ele passava tanto tempo preso, irmão, aquele bichinho. Eu já não crio mais, porque não tenho muito espaço na minha casa. E muitas vezes a gente soltava ele, mas ele ficava lá. Lá no canto, até onde a corrente dele ia. Ele estava livre, estava sem corrente. Mas na mente dele, na cabeça dele, ele estava preso. Se usa muito uma imagem de um cavalo amarrado em uma cadeira de plástico. Se amarra o cavalo em uma cadeira de plástico em qualquer lugar, aquele cavalo que é acostumado e adestrado, manso, ele fica preso. A cadeira de plástico tem condição de segurar aquele cavalo? De forma nenhuma. Mas por que ele está preso? Porque ele imagina que aquilo que prende ele é mais forte do que ele. Deixa eu dizer uma coisa para você: você é livre, não tem nada lhe prendendo. Mas você tem que entender e crer nisso. Porque enquanto você não entender, você vai ter limitações, vai aceitar limitações sobre você que já não eram para existir mais. O Senhor te libertou de todos os complexos, todos os medos e fobias, todas as travas. Você é livre. Jesus não foi para a cruz à toa, meu irmão. Ele foi para a cruz para você viver uma vida de liberdade. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e essa verdade vos... Responderam. Aí eles pularam, eles responderam: somos descendências de Abraão. Ele estava falando para os judeus. E esses judeus disseram: somos descendências de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Ele, peraí, que discurso é esse, Jesus? Você está falando que a gente precisa ser livre? Nós somos religiosos. Somos descendências sanguíneas de Abraão. Temos em nosso DNA Abraão. Como você está dizendo que a gente tem que ser livre? Paulo, escrevendo aquele capítulo 6 de Romanos, ele diz: olha, a quem você se submeter, você vai ser servo. O que é que você está dizendo? Meu querido, você só tem duas escolhas. Ou se submete a Deus para servi-lo. Ou ao não se submeter a Deus, não se preocupa, você não vai ser livre. Você será escravo dos desejos e do pecado. É o que a palavra está dizendo, é o que Jesus disse para aqueles homens. Eles não se submetiam a Deus. Eles eram religiosos, faziam tudo direitinho, mas não se submetiam. Viviam uma vida de paisagem, onde na teoria era tudo muito lindo, mas na prática não viviam aquilo que falavam. Eram hipócritas. Tinham uma conduta aparente e outra no íntimo. Estavam distantes de Deus no seu coração. Jesus disse: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu interior, o seu coração está longe de mim. Eles pensavam que eram livres, mas na verdade estavam presos. Sabe, irmão, estamos chegando a um período onde alguns vão comemorar, celebrar a liberdade da carne. E se acham livres por isso. Mas sabe, livre é quem tem a opção de ir e diz: não vou. Chegam para mim e dizem: pastor, o crente não pode beber. Eu disse: crente pode beber, meu irmão. Mas o crente livre, ele não precisa. Ele tem uma água melhor. Eu vou expor meu irmão um pouquinho, ele está aqui. Eu chegava para ele e dizia assim: o antes, o que morreu, o finado. Aí eu dizia: cara, tu tá bebendo demais. Ih, conversa. Tô não. Tá. Bebi só final de semana. Disse: não, você tá bebendo demais. Quando foi que você bebeu? Ele disse: final de semana passado. Eu disse: mas antes do final de semana passado. Ele disse: rapaz, tá festa de aniversário de fulano que foi na quarta. Aí eu disse: outro, foi na terça porque teve jogo do Palmeiras.
Ninguém é perfeito, irmão. Ele é palmeirense. Aí eu não palmeirense aí. Aí eu, toda hora eu dizia, pai, tu tem que parar de beber. E eu disse, você está preso nessa bebida. Eu, não, de jeito nenhum. No dia que eu deixar de querer beber, no dia que eu cismar e não quiser beber, eu deixo. Eu digo, então que cisme. Então deixe. Não, é porque tem um aniversário de fulano, tem a festa de não sei de quem, tem a formatura, o grupo não sei quem. Eu dizia, então cisme. Já que você é livre para deixar de beber, então cisme, ou deixe de beber. Aí ele olhava para mim e ria. Estava bebendo de novo. Mas conheceu Jesus, Jesus libertou. Amém, meu irmão? Por que eu estou citando um exemplo dele? De Juninho foi um exemplo mais perto aqui de mim. Porque ele não sabia que era preso. Ele estava preso nisso, eu também fui um dia, meu irmão. Fica tranquilo. Nós estávamos presos, mas nós não sabíamos que eram presos naquele determinado tipo de pecado. Aquele que comete o pecado se torna escravo dele. Amém? E só que liberta você disso é Jesus, meu filho. Não tem outro caminho. É o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é poderoso para te livrar de vez. Lhe fazer ser uma nova pessoa. E nessa nova pessoa você ser livre. Amém? Às vezes a pessoa diz, não, eu não quero me submeter à palavra. Mas está se submetendo à palavra de outra pessoa. Não se preocupe. Você que não quer ouvir seus pais. Você está ouvindo alguém. Eu não sou aquela pessoa quadrada, pitolada, que vou para a igreja receber lavagem cerebral de igreja. Não se preocupe, você está recebendo lavagem cerebral de outra pessoa, de outra organização. Se não é a igreja do Senhor, se não é a palavra de Deus que está lhe influenciando, não se preocupe, alguém está. Alguém te influencia. Alguém está lhe influenciando. Não existe coluna do meio. Ou você serve a Deus, Paulo está explicando isso. Ou você se submete à palavra, se sujeita a Deus para a justiça. Ou você vai começar a servir ao pecado e ao mal. E o negócio para ter um salário caro é esse tal do pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então não existe quem não se submeta, você se submete. Você se sujeita até a você mesmo, através de um egocentrismo, de uma idolatria de si mesmo, e se perde. Eu dizia isso. Eu dizia, eu não tenho religião. Você chegava para mim, você é o quê? Eu disse, eu não tenho religião. Como assim não tenho religião? Eu tenho Deus no meu coração. Eu tenho Deus no meu coração. Eu acho, e aí começava no acho. Eu estava preso a mim mesmo. Preso no meu acho. Preso no meu penso. Tão enganchado em meus pensamentos e em mim. Que estava me fechando para aquilo que Deus tinha para mim. Mas sabe, Deus tem algo infinitamente melhor, irmão. Até porque, vamos ser sinceros, a sua autocondução não está dando muito certo. Porque você sabe disso, ministro, porque a minha não deu. Quando eu era totalmente submisso à minha vontade, fazia o que dava na telha, meu irmão, não estava dando certo. Os meus caminhos não estavam sendo bons. Os meus caminhos não estavam me levando para o melhor. Eu tinha tudo para ser feliz, mas eu estava igual aquele cantor secular famoso, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não estava feliz, não. Não estava dando certo. Porque simplesmente faltava essa presença em meu coração. Aleluia. Se sujeite a Deus. Se submeta à vontade de Deus, à palavra de Deus, aquilo que Deus quer para você. Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor através da sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Não adianta você fugir daquilo que Deus tem para você. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil. A Bíblia é inspirada, meu irmão, para ensino e para repreensão, para correção e para educação em toda justiça. A palavra de Deus é para lhe ensinar mesmo. Você tem que considerar ela como uma norma de vida para a tua vida.
Todas as vezes, jovem, você que está me ouvindo, que a Bíblia diz para você um não, não é porque Deus está lhe querendo lhe privar de algum prazer, de alguma diversão, Ele está querendo lhe dar livramento. Como um pai chega para um filho diante de algo arriscado e diz, não faça isso. Como eu cheguei diante do meu mestre gourmet hoje à tarde, estava fazendo uma salada lá top, e olhando para o faqueiro, ele disse, não pegue essa faca. Não é porque eu queria privar ele de ter a melhor faca para fazer a salada dele. É porque eu sei que ele é uma criança, e ele com aquela faca ele poderia se cortar. Sabe quantas pessoas fizeram e têm feito o que dá na telha e têm sofrido as consequências disso? Andar em libertinagem, não em liberdade. Tem feito casamentos não durarem, famílias serem destruídas. Sabe, uma vida totalmente destruída. Por esse sou livre sendo preso. Ser livre, meu irmão. Ser livre é ter a paz e a dignidade de poder constituir uma família. Ser livre é poder ser livre em suas finanças, não precisando separar dinheiro para nenhum narcótico, não precisando manter nenhum sistema de vícios, porque você é livre. Amém? É ter a alegria de Deus no seu coração e não depender de nada para isso. Aleluia. De nada. De nada. Quantas pessoas são presas ao dinheiro e dependem dele? Eu já vi homens muito ricos que tiraram a vida, irmãos, pela simples perspectiva de perder o dinheiro. Eles eram extremamente ricos. Extremamente ricos. E um dia passou pela cabeça dele a possibilidade de perder o dinheiro. E o dinheiro era a vida dele, era o Deus dele. E ele decidiu tirar a própria vida. Ser livre é ser feliz, meu irmão. Com Deus, independente de. É ter a alegria de Deus no seu coração. Agora, para isso, você tem que se submeter a Deus. Chegar diante de Deus se rendendo mesmo. Como eu um dia tive que chegar. Eu cheguei para Deus e disse, Pai, meu caminho deu certo? Não. Esse negócio, essa minha religião, fechou antes de abrir. Sabe, irmãos? Estava meditando quantas pessoas, quantos casamentos foram destruídos porque alguém não quis se submeter. Quantas igrejas e organizações sérias sofreram atrasos porque alguém não quis se submeter. Porque alguém não quis se sujeitar. Quantos homens e mulheres de Deus que têm um chamado poderoso estão com seus chamados parados, Arthur, porque não quiseram se submeter, se sujeitar. Se dobra, se humilha. Eu gostei de uma palavra de um pastor recente, que ele falou sobre o Deus exalta a humilhado. E aí ele parou e disse, olha, na verdade a Bíblia diz que aquele que se humilha. Há um si na história. Não é quem é humilhado, é quem se humilha. É quem se sujeita. É quem se dobra. Sabe, há uma altivez que não tem levado você para canto nenhum. Está na hora de você entender e reconhecer que Deus sabe mais que você. Que você é totalmente dependente dele. E que ele é poderoso para guiar os seus caminhos e guiar a sua história. Está na hora de você reconhecer que as suas forças e a sua capacidade já não conseguem mais administrar nem segurar a sua família. E as suas forças e a sua capacidade lhe levaram até um certo ponto no seu negócio, no seu empreendimento. Mas daqui você mesmo não consegue mais. E quando você reconhece isso, você diz, Pai, já deu, agora é com o Senhor. Eu entrego, eu me rendo, eu me sujeito. Amém? Como eu falei de Abraão, ele tentou por vários atalhos, querendo trazer solução a algo que Deus já tinha a solução. Mas sabe que chegou um momento que não tinha mais o que fazer. Ismael já estava lá, mas ele não era o filho da promessa. E sabe, muitas vezes a gente espera não ter o que fazer para se render. Mas você pode se render agora.
se render essa noite e dizer: Pai, o Senhor sabe como. E eu me rendo, eu estou disposto a obedecer suas menores direções, os seus menores conselhos. Estou disposto a reconhecer o Senhor como Senhor em minha vida em tudo. Em tudo. Nas minhas emoções, na minha família, nas minhas finanças. Chega de parcialmente entregar. Eu quero me entregar por inteiro e entregar por inteiro quem eu sou e o que eu tenho. Sabe, irmão, quando nós conseguimos esse nível de rendição, nós vemos uma ação de Deus por completo em nossa vida. Você vai ficar espantado como coisas serão aceleradas. Eu amei quando a palavra profética para esse ano é de repente. Diga comigo, de repente. Diga de repente. Isso acontece muito com quem tentou de todas as formas com o seu braço e cansou. Aí quando descansa, de repente. Um dia Deus falou comigo uma coisa simples, mas que até hoje fala comigo todo dia. Deus falou: ei, descansar é um verbo. Descansar é uma ação. Exige de você uma atitude de descansar, de confiar. Porque quem é acostumado a estar sempre ativo e alerta, pensa que só está agindo quando está nos seus braços, mas tem hora que seus braços não vai mais. Aí você vai ter que agir, mas com a sua fé. Entregar, submeter, se render e confiar. Amém? E não tome de volta não, deixa agir. Deixa o processo acontecer. Abraão, quando ele descansou, vai lá um anjo, diz: daqui 1 ano, vocês vão ter um filho. A mulher já ia para 90, irmão. Abraão ia fazer 1 século. Ela riu. Aí disse: o nome dele, inclusive, vai ser esse mesmo, Isaac. Riso. Tem um sorriso aí, vai. Mostra os dentes, vai. Dê uma risada aí. Aleluia. Quer vencer a tristeza, irmão? Começa a rir. Começa a rir sem graça mesmo. Daqui a pouco você está rindo da sua risada. E ela vai embora. Essa alegria está em você. Ela riu. Eu gosto muito de rir. Ela riu. E 1 ano depois nasceu o filho da promessa. Pouco tempo depois, Deus chama Abraão. Aí eu amo isso. Porque Deus chega e diz assim: Abraão, vai lá, me entrega teu filho. Me entrega teu único filho. Sabe, irmãos? Aí já não era mais um Abraão que estava sendo treinado, que tinha alguma dúvida. Não. Ele sabia, Iracema, que Deus fez um milagre dele ia com 100 anos ser pai. E que Isaac fazia parte de uma promessa. E que o Deus que tinha dado a ele a promessa não volta atrás. Talvez pessoas para você já fizeram promessas para você que não cumpriram. Mas deixa eu dizer uma característica de Deus. Toda promessa de Deus ele cumpre. Ele não tem problema com isso. A Bíblia diz que ele zela pela sua palavra para cumprir. E Abraão, já amadurecido na fé, vai levar Isaac. Sabe, irmão, Isaac já estava sabido todo. Quando ele chega lá no cume de Moriá, estou pulando as etapas. Ele olha e vê que os servos ficou para trás. Ele olhou e disse: pai, se ele fosse nordestino, ele dizia: painho, eu estou vendo a lenha. Eu estou vendo o senhor com esse cutelo aí, com essa foice. Mas cadê o cordeiro? Afinal, a gente veio sacrificar. Cadê o sacrifício? Um homem cheio de fé diz uma frase que move minha vida. Ele diz: Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro. Você entende isso? Abraão estava diante de uma situação de falta. Estava faltando o quê? Cordeiro. Tinha como naturalmente ter um cordeiro ali. Ele não levou, irmão, ali não era um curral fechado. Não tinha como. Mas ele sabia que o Deus que deu o menino a ele ia preservar o menino. Em Hebreus fala que ele acreditava de tal forma que ainda que Deus permitisse com que ele imolasse Isaac e fizesse de Isaac cinzas, Deus faria Isaac ressuscitar das cinzas. Você entende isso? Diante de uma situação
Ele olhou e disse: Deus proverá. Deus proverá, meu filho. Se deita aí. Fica tranquilo. Deus proverá. Eu estou dizendo para você essa noite: Deus proverá. Deus proverá o recurso, Deus proverá o financiamento do seu sonho, Deus proverá as condições, Deus proverá as influências, os contatos, as pessoas certas na hora certa, Deus proverá a sabedoria, Deus proverá tudo. E sabe o que aconteceu? Deus proveu. Estava lá um cordeiro amarrado. E volta Isaac e Abraão celebrando. Mas ele se sujeitou àquilo que Deus disse para ele. E viveu uma experiência poderosa por Deus. E foi um tipo do Cristo. Porque Abraão terminou profetizando o que aconteceria anos depois, que Deus proveu para si um cordeiro. Amém? O sacrifício que eu e você não poderia fazer. O preço que eu e você não poderia pagar. Deus proveu para si um cordeiro. E sabe por que Deus proveu para si um cordeiro, meu irmão? Para que você viva uma vida em vitória nele.